Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Luiz Henrique Stanger, sou diretor comercial na Dynamo Consultoria e Negócios Imobiliários. Esse é o Resenha Dinâmica, o podcast da Dynamo. Hoje, no primeiro episódio, tenho a alegria de estar com o Ricardo Frizeira, ele que é empreendedor, investidor e atualmente apresentador de um projeto super bacana, do qual eu já tive a alegria de fazer parte. Ricardo, como já falei, é uma alegria enorme estar com você aqui, e como a resenha é dinâmica, eu já solto a bola para você, se você quiser fazer algum adendo aí na minha apresentação, falar alguma coisa para a moçada. Imagina, a bola está contigo. Prazer todo meu. Primeiro, te agradecer o convite, um prazer estar aqui inaugurando o Resenha Dinâmica Podcast. Parabéns pela dinâmica, sei que é seu sonho. É um prazer para mim fazer parte do seu sonho. Obrigado pelo convite. Viu? Bom, cara, a gente tem um slogan que é assim, informação constrói. Então, essa é toda a base do D0 do nosso escritório até o sonho grande. Meu sonho grande não é segredo para ninguém. A gente quer construir aqui uma das maiores, se não a maior casa de research ou pesquisa, informação sobre o mercado imobiliário, também fazer gestão de patrimônio. E aí, como a resenha é dinâmica, eu já vou entrar falando no seguinte, quais são para você os princípios básicos do investimento em imóveis? Legal, eu acho que primeiro é importante a gente ter esse mapeamento de dados do mercado imobiliário, o é um pouco carente disso, eu acho que isso vem para preencher um gap muito importante. Eu acho que para começar a falar de investimentos, investimentos em imóveis, a gente precisa antes dar um passo atrás e olhar para os princípios básicos de investimentos como um todo. O que eu sinto? Muitas vezes as pessoas estão acostumadas a ver investimentos em filmes ou aqueles arrasta para cima do Instagram, aquela turma de tela preta, tradando loucamente. Um monte de gráfico. Dinheiro, um monte de gráfico, sobe e desce, aquela emoção, Quando você vê investimento em filme é sempre assim, O cara sempre muito emocionante, sempre muita... Enquanto na realidade eu acho que o mundo dos investimentos é um pouco diferente disso. Ele depende muito mais de paciência, do que efetivamente de habilidade. Vamos dizer assim, O que eu quero dizer com isso? Você não precisa ser o maior gênio do mundo para ganhar dinheiro com investimentos. Tá? É óbvio que se você tiver uma inteligência voltada para o setor financeiro, você vai ajudar. Mas a principal característica de investimentos, na minha opinião, minha humilde opinião, é paciência. Diferente do que os filmes mostram, de que investir é essencialmente ficar lá tradando, mexendo, compra, vende dentro do mesmo dia e tal. Não. Na realidade, se você olhar os grandes investidores do mundo, e aí o Buffett, o Benjamin Graham, que foi o pai do Buffett do ponto de vista intelectual, enfim, grandes investidores do mundo, eles adotam uma estratégia que a gente chama de buy and hold. O que é buy and hold? É você comprar uma ação, um ativo, um papel e segurar esse papel até ele maturar. Quanto que ele matura? Pode ser na eternidade. Por quê? E aí é a tese do Buffett. Olha, eu compro uma empresa, eu compro uma ação, eu compro um papel, eu não vendo nunca. Por quê? Porque a empresa é tão boa que ela sempre vai me dar dividendos a partir do fluxo de caixa dela e eu não vou vender nunca porque eu não quero pagar imposto. Então, essa é a tese do buy and hold. Eu vou comprar uma empresa e eu vou segurar ela ao infinito. Eu nunca vou vender ela, ou melhor, eu vou suceder ela aos meus herdeiros porque ela é tão boa que ela gera um fluxo de caixa que me paga dividendo e continua crescendo ao longo do tempo. Afinal de contas, é uma empresa boa. Então, a empresa boa cresce. Gera caixa, gera mais caixa a cada ano que passa. É o conceito de você virar sócio da coisa. É o conceito de você virar sócio. E quando você fala de buy and hold, de comprar e segurar, de paciência, cara, é exatamente o que acontece com os imóveis. Muitas vezes a gente ouve assim, o cara chegou falando aqui de Vitória, onde a gente está gravando esse podcast, o cara foi em tal bairro, o cara foi em Jardim Camburi, e já foi à margem, já foi longe, era tudo mato. Sim. O cara comprou Bento Ferreira, que é ali perto do centro de Vitória, era tudo mangue. E hoje... Tem um exemplo muito, muito característico aqui em Vitória, que é a Ilha do Frade. A Ilha do Frade, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, era propriedade do médico aqui da cidade. Se eu não me engano, nos idos de 1950, alguma coisa assim. A ilha inteira era propriedade de uma pessoa só. E tem mais. Hoje, quanto vale a Ilha do Frade? Exatamente, E tem mais da Ilha do Frade, que eu achei super interessante. Eu ouvi de algumas pessoas assim, meu avô não comprou Ilha do Frade porque não tinha ponte, então só dava para passar quando a maré estava baixa. E hoje é um desejo aí de muita gente, e principalmente
dos mais abastados, porque virou uma coisa muito exclusiva. É uma das regiões mais valorizadas do Brasil, se eu não estou errado. Não está não. Falando só rapidamente sobre o que você falou desses investidores, a minha grande virada de chave no mercado imobiliário, alguns sabem, mas agora a gente está aqui externando para todos os milhares de ouvintes que um dia vão estar ouvindo o Resenha Dinâmica. Isso aí. É o seguinte, cara. Eu ganhei o livro em 2013, eu sou corretor desde 2008. Em 2013 eu ganhei o livro Sonho Grande. Todo jovem apaixonado, empreendedor já leu. Você já leu? Já li, com certeza. Já leu mais de uma vez? Já li mais de uma vez. A história do Jorge Paulo Leme, do trio 3G, né? Exatamente. E você sabe o que eu achei interessante ali? Foi quando eu tive uma virada de chave na minha vida profissional, claro que pessoal também. Mas foi o seguinte, eles compraram as lojas americanas por 30 milhões. E aí, na reunião, falou assim, cara, mas a gente não sabe tocar lojas americanas. Eles estavam ali com Banco Garantia, Brahma, né? E aí o Jorge Paulo fala o seguinte, cara, a lojas americanas custou 30 milhões, mas só de imóveis são 90 milhões. Então, se tudo der errado, eu tenho os imóveis. E daí até que surgiu o fundo, o São Carlos, que é o fundo de investimentos imobiliários deles. Quando eu ouvi isso, eu falei assim, opa, peraí, imóvel não é só compra que dobra, compra que é seguro, compra que é um telhado e tal. Tem uma lógica de se investir. E aí foi quando eu comecei, até caindo nos princípios básicos aqui na minha visão, e veja se você corrobora ou não, tá? Aqui a gente também está aqui para discordar, se for o caso. Com certeza. Eu acho o seguinte, existe, para além da paixão pelo imóvel, eu chamo de valores intrínsecos, que são aqueles que não estão no papel, você não consegue fazer conta, mas eles vão estar ali para sempre. Aquela célebre frase lá que imóvel é location, location, location. Sim. Certamente, acho que localização, os valores intrínsecos do imóvel. Acho que o mais importante. Acho o mais importante. Assim, eu concordo muito com essa noção. E eu acho assim, o que a gente precisa olhar, né? Quando aí, entrando já na questão dos imóveis em específico, tem várias maneiras de investir em imóvel, você sabe disso. Esse dobra aqui, como é que é a frase que você falou? Compra que dobra. Compra que dobra. Hoje a gente vive um boom no mercado imobiliário. Muita gente esquece, muita gente que vive esse talvez o primeiro boom na vida de alguns investidores, né? Especial porque a gente teve uma enxurrada de novos investidores agora nesse momento que a gente chama de Financial Deepening. O que é o Financial Deepening? É o aprofundamento da sociedade, civilização financeira de uma sociedade. Porque o juro caiu muito, até o último ano, né? Hoje não é mais a realidade, e as pessoas começaram a ter que investir em coisas mais arriscadas, ir para a bolsa, etc. Nesse momento que a gente vive esse Financial Deepening, muita gente está no primeiro contato com o boom imobiliário. Esquece, como o nosso Howard Marks fala, Howard Marks é um dos principais hoje gurus do investimento, mas não um guru de Instagram, tá, gente? Um guru que faz dinheiro de fato. Ele fala, ele tem um livro chamado The Market, o livro fala sobre ciclos de mercado. Exato, mas o livro fala sobre os ciclos de mercado. E a tese dele basicamente o mercado é cíclico. E o mercado imobiliário é um mercado cíclico por essência. Então a gente vive esse boom agora do mercado imobiliário, mas esquece que às vezes tudo que vai volta. Então o preço que está esticado lá a 20, 30 mil reais o metro, ele pode voltar, não é sempre que ele vai subir, não é uma verdade que o mercado imobiliário só sobe. Você pode falar um pouco mais sobre isso para a gente. Existe um mito em relação a isso, de que só sobe, enquanto na realidade o mercado imobiliário é cíclico, ou seja, ele pode descer na mesma proporção que ele sobe. Pode, e é um ciclo longo, né? Eu brinco que eu estou desde 2008, então eu já vivi 3 crises, né? Acho que a última não pode ser como crise, mas foi assim, a de 2008, o mundo estava derretendo, que aqui no Brasil a gente tinha aquele papo de marolinha, então era mais confiança do que grana no Brasil. Sim. Depois a gente viveu muito em função aí do ritmo que foi tocada a economia no Brasil, o crédito ficou muito esticado, ficou muito fácil, e aí a gente teve depois um cenário, acho que metade do que a gente está passando agora, que foi a disparada de inflação, taxa Selic precisou subir, financiamento foi lá no alto, e aí tudo aquilo que estava sendo vendido como a promessa de dobrar, ou então muitas vezes assim,
vai pagando pouquinho que a valorização vai compensar, vai cobrir o teu saldo devedor. Quando o cara recebeu o imóvel, cara, o saldo devedor dele estava explodindo, ele não tinha condição de financiar. Você pagou caríssimo no metro quadrado. Exatamente. E aí pode não vender pelo mesmo preço. Exato, foi nessa hora que o metro, eu diria assim, caiu de preço? Cara, algumas coisas caíram, mas pode chamar de uma grande acomodação. E aí a gente teve muito distrato, muita devolução. E a terceira crise, que era para ter sido crise, mas a gente fala um pouquinho à frente, foi a do Covid. Em 2019, eu escrevi no dia 20, alguma coisa de dezembro, que iria faltar imóvel. Lógico, óbvio, eu não sabia de Covid, mas a gente via o Brasil se organizando ali com a reforma da Previdência, um cenário fiscal melhor e vendo que a taxa de juros ia descer. Eu estava vendo que assim, aquela demanda que estava reprimida ou represada pelo crédito muito caro ia explodir porque ia voltar a ficar acessível. E é aí que eu vou cair numa pergunta, cara, que é o seguinte, tanto você pode escolher, você responde para mim talvez primeiro no caso de tijolo e depois você pode entrar na parte de fundos imobiliários, né, ativos aí de bolsa, é o seguinte, cara, é só comprar barato? Ou seja, pô, tem uma salinha lá não sei onde, tá 70 mil reais, pô, tá barato, vou comprar. Ou você vê lá na tela, no seu home broker, lá o negócio está muito descontado, vou comprar. É qualquer coisa, é só o preço que a gente olha no imóvel? O que você acha? Certamente não. Eu acredito muito numa... E aí, falando sobre... Já entrando primeiro em fundos imobiliários, acredito muito numa tese da Eleven, onde ela é uma casa de research aqui no Brasil. Ela elenca alguns critérios para investimento em fundos imobiliários e, portanto, em imóveis de maneira geral. O primeiro critério é localização. Sabe que é um dos fatores mais importantes no imóvel. E o segundo critério, qualidade. Então, qual é a qualidade desse ativo? O terceiro critério é tipo de inquilino, vamos dizer assim. Qual é o tipo de inquilino que se interessaria por esse ativo? Qual é o rating de crédito desse inquilino e tal. Eu acho assim, qualidade, localização, inquilino. No final das contas, é quem vai gerar o fluxo de caixa para o imóvel. Voltamos aos valores intrínsecos. Acho que esses três são valores principais aí quando a gente olha para investimentos em imóveis. Então, você bem citou, existem várias modalidades, vários tipos de investimento em imóveis. Você me conhece há mais tempo, sabe por que eu atuo com isso, que eu atuo com isso já há algum tempo. Mas sobre esses tipos de investimento que eu acho importante a gente esclarecer. Investir em imóvel não é só comprar barato, não é só comprar apartamento necessariamente. Perfeito. Tem outras modalidades de investimento que muitas vezes para o investidor que precisa de mais liquidez é mais interessante. Ou seja, o cara que quer mais dinheiro no curto prazo, pode ser mais interessante para ele comprar um fundo imobiliário, por exemplo, do que um imóvel, um apartamento na Praia do Canto, aqui em Vitória, por exemplo. E aí, vamos explicar rapidinho para o pessoal o seguinte, quando fala vou comprar um fundo imobiliário ao invés de comprar um apartamento, quer dizer assim, tem um galpão ou um andar inteiro de laje corporativa em São Paulo, Vitória, Rio de Janeiro. Então, quando você compra ali uma cota desse fundo imobiliário, você está virando sócio lá de um pedacinho desse galpão. Por aí? Como é que se explica, pessoal? Tem 4 pessoal? tipos de fundos imobiliários. Né? Primeiro, antes dos 4 tipos, tem 2 macrotipos. Um macrotipo primeiro é o tijolo, né, que é um fundo, e aí a gente entra aqui nos fundos de escritórios, nos fundos de galpões logísticos. A gente tem um aqui em Viana, da Log, por exemplo, que é listado em bolsa, LGCP11. E shoppings. Tem, por exemplo, aqui o Shopping Praia da Costa, ele faz parte do VISC11, que é um fundo imobiliário listado em bolsa também. Que, inclusive, esse furo da compra aí do fundo foi dado por nós dois quando a gente estava no projeto juntos do Folha Business. Então, em papel, a gente tem shoppings, tem galpões, tem escritórios, lajes corporativas. Por outro lado, em tijolo, a gente tem escritórios, shoppings e lajes corporativas. Por outro lado, existem os fundos de papel. O que é um fundo de papel? São fundos que compram crédito, dívidas lastreadas em imóvel. Os famosos CRIs. O que é um CRI? Certificado de Recebível Imobiliário. Certo? Que é o quê? É um empréstimo que tem como lastro, tem como garantia desse empréstimo no imóvel. E aí, quando a gente olha para, voltando aí a sua pergunta, né? tipos de investimento, tipos de imóvel, a gente estava falando sobre a questão do perfil.
cara vai comprar um CRI ou um fundo imobiliário, vai comprar um pedaço ou de dívida lastreado em imóvel, ou vai comprar um pedaço de um fundo de tijolo. Qual que é a diferença de você adquirir um ativo desse ou adquirir um ativo físico, um apartamento? Um apartamento inteiro, né? Exato. Porque não dá para você comprar um pedaço. Você consegue comprar pedaços de ativos diferentes. E aí você tem um fator extremamente importante de rentabilidade nos investimentos, que é a diversificação ou além dela, né? Eu falo que a diversificação ela ficou ultrapassada dessa forma. Descorrelação. Vou explicar o que é isso, descorrelação. Mas quando você compra pedaços de imóveis nos fundos imobiliários, você consegue estar presente, investir em vários ativos diferentes. Você pode ser sócio de um shopping, você pode ser sócio de um galpão, você pode ser sócio de um escritório. E por que isso é importante? Porque você corre riscos diferentes. E aí que está a descorrelação. Descorrelacionar nada mais é do que correr riscos diferentes. Ou estruturar um portfólio de investimentos com riscos tão diferentes que chegam a ser algumas vezes opostos. Então agora, por exemplo, pandemia, o mercado online aí, de vendas online explodiu. Você está me dizendo então que fundo imobiliário de galpão arrebentou enquanto o shopping que ficou fechado teve desconto, laje corporativa que parou um pouco os escritórios, é mais ou menos isso? O que teve nesse momento foi os fundos de recebível, como esses CRIs, esses títulos de dívida, certificados de recebíveis imobiliários, são muitas vezes indexados ao IPCA e ao IGPM. Esses títulos eles se valorizaram muito porque o IPCA e o IGPM bombaram. Perfeito. Então, os fundos que mais bombaram agora durante a pandemia foram os fundos de papel, os CRIs. Cito aqui, por exemplo, o HCTR11, é um fundo que pagou mais de 17% ao ano líquido de impostos de dividendos. O REC-R11, que é um fundo que vai pagar 13% ao ano líquido de impostos de dividendos. Então, a gente teve esses fundos de crédito, chamados fundos de papel, fundos de CRI, se valorizando ou apresentando bons resultados durante a pandemia por conta dessa indexação aos índices de inflação. Já no lado dos fundos de tijolo, a gente teve uma desvalorização maior dos fundos de shoppings e escritórios, naturalmente. Os shoppings porque ficaram alguns fechados, outros por restrição de ocupação, as lajes porque alguns inquilinos foram para o home office. É uma tendência que a gente começa bem timidamente ainda em São Paulo a ver se revertendo agora. E os fundos de galpão, eles ficaram mais flat, mais estáveis. Eles não chegaram a bombar, mas eles ficaram mais flat porque você tem aí uma demanda muito forte hoje por esses ativos próximos aos grandes centros urbanos por conta do e-commerce. Né? Pega esse fundo aqui, esse ativo aqui em Viana, por exemplo, se você passa ali por Viana, você vê um ativo. O Log. Um ativo da Log, aquilo ali é um fundo que tem como inquilinos de e-commerce, né, para distribuir compras que você faz aí nas suas plataformas de e-commerce, na Amazon, aqui para Vitória, aqui para Grande Vitória. Agora, bacana, mas como a gente fala de perfil, nem todo mundo... a gente tem um cliente, cara, principalmente eu vejo assim, a moçada do café, do boi ali, que está vendendo, o cara está acostumado, ou até mesmo uma cultura, muitas vezes familiar, de, meu imóvel está ali, eu estou vendo ele, não está na tela, não está lá em São Paulo e tudo mais. Esse negócio de pegar no... exatamente. Eu vi muita gente, principalmente quem estava ali na renda fixa, sofreu diretamente com a baixa da taxa Selic, vindo para o imóvel e voltando a querer ter aquela locação. Também é um perfil, né? E esse cara, se tiver aquela paciência que a gente falou lá nos primeiros minutos, comprar bem, né? Eu sempre brinco assim, não está tendo mais negócio da China, né? Não está tendo mais aquele negócio que você, nossa, encontrei aqui eu não vi ainda nada a metade do preço, né? Você falou do Howard Marks, eu li recentemente, está até aqui, ó, no início da nossa biblioteca aqui da Dino, o mais importante para o investidor, onde ele fala o seguinte: as árvores não vão crescer até o céu, ou seja, essa valorização que a gente falava, ela nunca vai ser para sempre, nem nunca vai parar de subir, imóvel, bomba, 20, 30, 40, 50 mil reais o metro, e por outro lado também, quase nada vai a zero, né? Então, até entrando um pouquinho em como montar a carteira, eu diria o seguinte: é tudo uma questão de perfil também, né? Quando a gente olha, a gente tá falando aqui de um cardápio, né? Você participou agora recentemente de uma movimentação que eu fiz
para minha família de sair de um imóvel físico. Muito legal. Justamente para ir para um fundo imobiliário, para fundos imobiliários, né, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos. Participou, você foi meu corretor nessa operação. Por que eu estou falando isso? Sem querer jogar água no seu chope, mas o que eu acho que no mercado imobiliário, óbvio, é uma opinião de um mero investidor, tá? Pessoa física. Não, fica à vontade. Mas o que eu acho é que, vamos lá, a gente estava com o juro a 2. Com o juro a 2 é interessante a gente ver os preços avançando, a gente ver os metros quadrados batendo recorde e tudo mais. Agora, com o juro a 10,75, né, que é o último juro agora do Banco Central, com a curva de juros prevendo aí juro a 12, você tem um fundo de renda fixa normal, ou seja, um investimento mais papai e mamãe de todos, ali 120%, 130% do CDI. Ou seja, a gente está falando aí de um investimento simples, você tira, vamos colocar assim, algo próximo de, ou vai tirar até o fim desse ano, algo próximo de 12%, 14%, 15%. Então, a gente sabe que o mercado imobiliário reage muito a essa questão da curva de juros. Já viu os fundos imobiliários, o índice de fundos imobiliários, o IFIX, reagindo a essa curva e reagindo para baixo naturalmente. Porque quando o juro sobe, você perde o atrativo, o interesse de investir em outros ativos que não o ativo mais seguro que tem, em tese, que são os títulos do governo. Perfeito. E aí, quando a gente olha para a nossa realidade aqui, a gente vê que isso ainda não aconteceu de uma maneira tão clara. Ou seja, o que eu quero te dizer? Né? Eu acho que os preços, nesse momento, podem estar um pouco esticados demais. Quando você olha e vai pegar um financiamento para pagar isso, aí isso piora ainda mais porque os juros subiram. A realidade já é outra. 6 meses a realidade do Brasil mudou completamente do ponto de vista fiscal e monetário. Ou seja, o juro subiu. Todo investimento que você for fazer agora, você tem que olhar para isso. O juro básico é 10,75 ao ano. Voltando um pouquinho aí, fiquei muito feliz de ter participado desse movimento que vocês fizeram, que eu chamaria até de você foi atualizar o capital de vocês. Foi atualizar, né? Há quanto tempo vocês estavam com aquele imóvel? Só para o pessoal entender a questão paciência, e aí voltando até no Warren Buffett, a tal da margem de segurança, né? Porque uma coisa é você comprar um negócio a 200 mil, vamos falar aqui um número, tá, galera? Não tem... Você comprar 200 mil, quando ele bateu 400, você já dobrou. Quando ele bater 1 milhão, você já está fazendo um negócio sensacional. Agora, é diferente hoje com os preços esticados, você já entrar num negócio de 1 milhão e esperar que ele vá a 2. Vou te dar assim, um paralelo. Vamos dizer que a minha família tem adquirido esse imóvel. Estou falando de um imóvel que a gente vendeu recentemente. Você vai ter adquirido esse imóvel por algo próximo de R$1.000 o metro quadrado. Aí. A gente vendeu aí a gente vendeu a R$8.000 o metro quadrado. Então, assim, isso há quanto tempo? 30 anos. Então a paciência... A paciência compensou. Foi um bom investimento. Especial porque algumas áreas aqui da região de Vitória são áreas que estão muito valorizadas com razão. Vitória é uma cidade com muita qualidade de vida, tem bairros ótimos, né? Eu já morei em São Paulo, não é um bom lugar, na minha opinião, para morar. Perfeito. A gente tem aqui não tem a praia, a canoa havaiana, o beach tennis, a caminhada, a resenha. Não tem. Né? Dá uma caminhadinha, toma café na padaria, se arruma, chega no escritório 8, né? Não dá pra fazer isso em São Paulo. Vitória é uma das melhores cidades, talvez, do mundo. E até justificando o que você falou do imóvel da tua família, e eu acho legal frisar isso pro pessoal, assim, ele tá localizado, né? Que não é mais de vocês, mas ele estava localizado ali na Praia do Canto. Então, sim, de novo, você vê que a nossa conversa ela vai num ciclo que toda hora volta, entre aspas, na mesma coisa. Foi lá atrás, foi paciência, mas teve visão na hora de comprar, porque já era um local muito bom, esse local se confirmou que é a Praia do Canto, é o bairro mais desejado hoje, ou um dos da Ilha de Vitória, pela localização, pela qualidade de vida e também das construções, e que suporta ali compradores e até inquilinos de alta qualidade. Então você vê que aquilo que serve muitas vezes para o fundo imobiliário, para o CRI que você estava falando, para aquilo que a gente vê na tela, vamos chamar assim, para o pessoal entender, obviamente também serve aqui para o tijolo e para o imóvel inteiro. Ou seja, os fundamentos, eles são os mesmos. São os mesmos, é muito importante observar os fundamentos. E falando sobre carteira, para a pergunta que você me fez. Né? Como a gente monta uma carteira. Como eu gerencio uma espécie de family office, naquele momento o que eu estava fazendo era olhar para o portfólio como um todo e entender que tinha uma predominância de ativos imobiliários
físicos localizados em Vitória. Perfeito. E aí, nisso, eu vi uma concentração de risco. Então, o que eu fiz foi diversificar o risco do portfólio de investimentos. Eu vendi um ativo físico em Vitória para adquirir outros ativos fora do Brasil, especial. Fala um pouquinho desse fora do Brasil, porque na época a gente conversou, você até falou, cara, a depender do preço que você conseguir no metro quadrado desse imóvel, eu vou fazer um excelente negócio. Salvo engano, foi laje corporativa Nova York. Fala um pouquinho como é que foi essa visão tua fora da caixa, né? E fora do Brasil. O que rolou ali foi o seguinte, e aí foi um dos bets mais acertados que eu já fiz na minha trajetória, vamos dizer. Explica pra moçada o que é bet, cara. Bet é uma aposta. Boa. Uma das apostas, uma das teses de investimento que mais deram certo, até hoje já perdi dinheiro. Por exemplo, Alibaba agora, que é uma ação de e-commerce na China, eu estou perdendo dinheiro. Mas esses investimentos em fundos imobiliários dos Estados Unidos, que são chamados REIT, em inglês, Real Estate Investment Trusts, nada mais é do que a mesma estrutura de fundo imobiliário que a gente tem aqui no Brasil, listado em bolsa, são imóveis listados em bolsa, lá fora. Mas foi uma tese que felizmente deu muito certo. Eu já mais do que dupliquei o capital que eu investi nesses ativos. E além de ter duplicado, eu ainda tenho um yield on cost. O que é o yield on cost? Eu comprei esses ativos pagando algo próximo de 7% a 8% bruto de dividendo no ano, em dólar. Ou seja, eu vou ter dividendo nessa casa de 7% a 8% em dólar para o resto da vida, enquanto o negócio já dobrou de preço, basicamente. E essa tese eu estudei mais profundamente, fiquei alguns meses estudando o mercado imobiliário dos Estados Unidos, especial de Manhattan, ali Manhattan e Califórnia, onde eu entendi que tinha uma mega discrepância entre preço e valor. E aí que o investidor de longo prazo, esse investidor se baseia, como eu tenho a filosofia do Buffett, do Benjamin Graham, que é investimento de longo prazo, buy and hold, ou fundamentalista, ou investimento de valor, é aí que ele enxerga a grande oportunidade de ganhar dinheiro. Quando o preço que está na tela está muito diferente do valor intrínseco, você falou do valor intrínseco dos ativos, e aí nos imóveis a gente tem uma noção mais clara de valor intrínseco. Por quê? E o que ocorreu nos Estados Unidos naquele momento, isso tem mais ou menos uns 2 anos, foi ali próximo ao auge da pandemia, é que o mercado privado, não listado em bolsa, por conta da crise, o mercado privado negociava preços normais. Ou seja, se você for comprar um imóvel aqui, olha, você vai pagar aí na Praia do Canto de 8 a 10 mil metros no imóvel usado, de 12 a 15 mil no imóvel novo, certo? O mercado privado ele negocia assim. O que aconteceu é que esses ativos listados em bolsa estavam negociando a 50% do preço. Ou seja, na bolsa era listado um imóvel usado na Praia do Canto a 2, 3 mil um metro e um novo a 5, 7 mil. Então tem que comprar. E o mercado privado continuava negociando os preços normais. Só para esclarecer. Uma grande discrepância entre o preço da tela do mercado e o valor intrínseco que esses imóveis carregam. Um desconto. Isso que eu ia pedir para esclarecer. Tem oportunidade. Perfeito. Isso que eu ia pedir para esclarecer para o pessoal, que assim, muitas vezes a gente fala, o valor desse negócio está tanto. Quando a gente fala de número, a gente está falando de preço. Então, o que você enxergou foi um preço que estava com valor abaixo do valor intrínseco dele. Um preço que estava abaixo do valor intrínseco dele. Preço que estava abaixo do valor intrínseco dele. O mercado privado continuava negociando a preços altos, a preços altos, e o preço do mercado aberto, mercado público, da bolsa, estava negociando muito baixo. E aí foi que eu montei essa tese e investi em fundo de escritórios em Nova York, investi no maior fundo imobiliário de shoppings do mundo, que é o Simon Property Group, e num fundo de apartamentos na Califórnia também. E aí, cara, foi um bet que felizmente deu muito certo. Deu bom. Continuando pagando dividendo em dólar. E vai continuar, acho que pro resto da vida, não tem previsão de vender nesse momento. E valorizou bastante, porque efetivamente estava descontado por um momento de mercado. Então acho que ali a gente tem boas oportunidades de montar posições, e aí fica para quem está assistindo a gente aqui, estava lendo ontem uma carta da Empíricos, do Felipe Miranda da Empíricos, onde dizia onde está a oportunidade do mercado imobiliário no Brasil nesse momento, agora. Antes de você chegar, eu acabei de compartilhar nos meus stories, pode falar que essa daí é boa. Ele falava o seguinte, ele enxerga nesse momento uma grande oportunidade nos fundos imobiliários, em especial nos fundos imobiliários de logística, de galpões logísticos. Por quê? Como o juro subiu, o mercado descontou muito os fundos imobiliários, naturalmente, a taxa de desconto que o mercado aplica. Os fundos caíram muito,
mas vários desses fundos continuam com fundamentos excelentes, né? Você tem fundos aí com 0 de vacância, 100% locados, fundos com contratos atípicos muito longos, então, ou seja, o que é um contrato atípico muito longo? São fundos que com contratos vencendo em 2030, 2040. Que se o cara cortar e o inquilino quiser sair, ele tem que pagar o contrato inteiro. É uma pedrada, ninguém vai fazer isso. Ninguém vai fazer isso. Então, assim, você tem muita renda garantida contratada e esses ativos muito descontados com relação ao valor patrimonial. No mercado imobiliário de aberto, né, a gente tem essa métrica que é o PVP. O que é o PVP? É o preço sobre valor patrimonial. Perfeito. Valor patrimonial, vamos colocar, é o valor intrínseco do imóvel. É o que o mercado privado enxerga nele. Sim. Né? E o preço é o que o mercado público, a bolsa, está pagando. Que foi a mesma coisa lá no mercado americano naquele momento. Nesse momento a gente tem uma diferença de preço e valor patrimonial muito grande nesses fundos imobiliários, por exemplo, de galpões logísticos. A vacância baixa, o economia está crescendo, os fundos estão indo bem, mas por uma questão de juros, esses fundos contaram muito. E aqui o Felipe Miranda, por exemplo, enxerga uma oportunidade de comprar e de valorização desses ativos. Legal. Cara, você vê que interessante, né? A gente não te convidei à toa, como falei, é uma honra, a gente conversa sobre mercado imobiliário já tem tempo. Eu, no projeto que o Ricardo atua, que é o Folha Business, tive a alegria de escrever 200 colunas ao longo do ano passado. A gente teve mais de 30 mil usuários únicos, 100 mil visualizações. Tudo isso movido por uma grande paixão por informação de qualidade, que é ela que vai ajudar o tomador de decisão a tomar a decisão boa, a decisão correta, seja ela qual for. E além disso, de ser especial convidar você, pessoa, Ricardo, você tem um background aí muito grande e ativo que eu assisti, que foi essa movimentação. Então, só para recapitular pessoal, no começo a gente falou sobre paciência. O imóvel da família do Ricardo foi adquirido 30 anos atrás. Então, 30 anos depois, ele foi atualizar esse capital, vamos falar assim, porque chegou num teto, né, como era um imóvel que estava ali num padrão original, com uma baita localização, talvez você tivesse que fazer uma reforma, etc., para poder dar mais valor. A ideia ali era essencialmente também aumentar a renda. Exato. E aí... Não compensava. Exatamente. E aí, olha que interessante, aí você vai e continua usando o mesmo racional e fundamento do imóvel de tijolo, do imóvel completo, para poder adquirir papéis, e não só no Brasil, mas principalmente essa tese que você montou e executou lá fora. Então, a lição que fica é assim, não dá para ser apaixonado ou muito devoto, ou ser ali uma religião, que eu vou estar só na tela, porque aí eu consigo vender parte do meu investimento. Não, eu vou estar só no imóvel, porque eu estou vendo apartamento ali na rua. Então, na verdade, você está, eu acho que antes de tudo, bem informado, bem assessorado. Cara, tem que se ligar muito em qual momento do ciclo a gente está vivendo. E aí, Ricardo, a gente se encaminhando aqui para o final, primeiro eu quero te fazer uma pergunta do seguinte: em qual parte do ciclo imobiliário você acha que a gente está? E aí eu quero que você me responda essa, e depois eu vou fazer mais uma para a gente finalizar. Eu acho que a gente está no topo. A gente está no topo? Tem gente que vai me matar ouvindo isso. Eu acho que a gente está na crise da onda. Está na crise da onda. Depois dela costuma vir o quê? Aí, mas isso não no mercado público, não no mercado de bolsa. O mercado de bolsa está barato. O mercado de bolsa está barato. Está vendo aí, então, uma discrepância entre bolsa e o privado, que é o mercado aqui de... Posso estar errado, espero que eu esteja errado. Não, vamos embora. Ganhar mais dinheiro se eu estiver errado. Não, e o legal é que isso aqui fica tudo registrado, a gente pode revisitar, falar, pô, lembra lá naquela época, cresceu mais, cresceu menos e tudo mais. Eu sempre falo o seguinte, eu concordo com você, eu acho que a gente está chegando aí numa crista de onda, já ouvi opiniões contrárias, respeito todas elas, eu mesmo errei quando falei que os preços iam cair durante o Covid e tal, mas aí a taxa de juros desceu, o imóvel arrebentou. Mas eu sempre falo o seguinte, quando acabar toda essa euforia, vão sobrar duas coisas. Nos imóveis, pelo menos de tijolo aqui, que é o que eu sou especialista, ou não gosto de usar essa palavra, mas estou vivendo eles desde 2008. Vão sobrar os distratos, porque muita gente está alavancada na sua dívida, deixou para financiar muito, o saldo devedor está alto, quando for encontrar com a hora de pegar as chaves, vai ter um financiamento que talvez não consiga suportar, mas junto com eles vão sobrar os valores intrínsecos.
Então, dentro disso, a gente vai conseguir ver aquilo que vai se sustentar no preço, porque o valor vai encontrar com o preço, em algum momento eles se encontram, e a gente vai conseguir ver aquilo que vai ter desconto para poder ser vendido a um preço mais justo do que o preço de crista da onda. Quando a maré baixa, a gente vê quem está nadando pelado. Exatamente, já dizia o bom velhinho Warren Buffett. E aí, cara, realmente agora aqui a frase final, eu acredito com muita força que informação constrói. Quando eu te falo informação constrói, o que você pensa? Tem uma frase que diz, cuidado com o que você pensa. Você pensa o que você fala, o que você fala, o que você faz. Então, eu acho que a informação constrói essencialmente fazer com que as pessoas pensem de maneira diferente. Eu acho que pensar de maneira diferente é o primeiro passo para mudar a realidade, construir novas realidades. Eu acho que a gente, como jovem, acima de tudo, né, a gente busca muito isso de construir novas realidades. Então, eu acho que informação é fundamental para a gente conseguir entender o mundo que a gente está e visualizar o mundo que a gente quer construir. Boa. Bom, aí eu vou ter que colocar aquela minha que aquele que luta pelo futuro vive nele hoje. Cara, obrigado pela presença aqui no Resenha Dinâmica. Agradeço aí a todos os ouvintes. Esse foi o primeiro episódio. Você pode seguir a gente nas mídias sociais. Vai estar no canal do YouTube da Dynamo. Vai estar também no Spotify. O nosso arroba no Instagram é @dinamo.info. Você também pode seguir o Ricardo Frizeira. Fala sua conta aí pro pessoal. Ricardo Frizeira no Instagram. Boa. É isso, pessoal. Muito obrigado. Forte abraço para todo mundo. Até a próxima. Dynamo. Informação constrói.